Olá, tudo bem? Espero de coração que sim. Hoje eu vim trazer um bolinho para vocês de 2 andares no tema boteco, que ficou muito lindo, gente. Eu espero de coração que vocês gostem. Aqui nós temos um bolo 23 por 10 de altura. Estou fazendo a pré-camada nele. Essa pré-camada ela serve para unir todas as migalhinhas e também tampar as imperfeições que fica na massa, para não correr o risco de criar bolinhas de ar no chantilly, tá bom? Aí aqui eu vou alisando, tirando o excesso tudo certinho. E agora eu vou fazer a aplicação do chantilly na cor marrom, tá? Esse marrom, para chegar nesse tom, eu usei o corante em gel marrom chocolate e vermelho extra forte da Soft Gel, que ficou muito bom, tá? Eu sempre faço essas mesclagens de cor para poder chegar na pigmentação um pouquinho mais rápido, tá? Se eu for aplicar somente o corante em gel marrom chocolate, ele não consegue chegar nesse tom. Eu tenho que acrescentar o potinho quase tudo, o vidrinho de corante em gel quase tudo. Corre um grande risco de amargar o chantilly e não ficar legal ainda o tom, tá bom? Então sempre faça essas misturinhas de cor para ficar bem legal. Vocês vão ver que o tom vai chegar um pouquinho mais rápido. Vou fazendo aqui a espatulagem. Aqui a lateral vai ser toda lisinha, que eu ainda vou fazer uns detalhezinhos, que eu vou simbolizar um barril. Eu acho que é assim que fala, né? Um barril. Mas assim, aí eu vou fazer esse processo, vou tirar os excessos que subiu pra cima na quina, vou ajeitar. Aonde eu ver que ficou as imperfeições e algumas falhas, eu vou aplicar um pouquinho mais de chantilly e retirar o excesso, tá bom? Vou passar aqui a espátula novamente na lateral. E em cima, gente, eu vou fazer o efeito aspiral, ou redemoinho, ou caracol, eu não sei como você chama, com a ponta da espátula. Começa na quina do bolo e para no meio, tá bom? Agora fazendo aqui os desenhos. Os desenhos, gente, é bem fácil, tá? É aleatório, é como você preferir realmente, como você achar que fica melhor. Eu vou fazendo uns desenhos que vem na minha cabeça e dá tudo certo, ou eu dou uma olhada no modelinho de inspiração que a cliente manda e faço de acordo com o que tá lá. Porém, a cliente mandou um modelinho de inspiração, ela decidiu mudar algumas coisas. Que nem na questão do bolo, o bolo na parte de baixo ele era um pouquinho mais escuro, né? E ela decidiu fazer um pouquinho mais claro. Ela não queria que deixasse o tom de marrom muito escuro, que ela achou que não ficou legal. Então, no caso, algumas coisas a gente acaba mudando, entendeu? Dando algumas diferenças. Gente, o chantilly ele precisa estar bem hidratado, tá? Para fazer qualquer tipo de coisa no bolo. Se ele não estiver bem hidratadinho, você não vai conseguir fazer um espatulado legal. Você não vai conseguir fazer um desenho legal. O chantilly ele vai ficar fosco, ele não vai ficar um chantilly brilhoso. Vocês percebem que o chantilly ele tá bem brilhosinho? Para hidratar o chantilly, eu usei leite condensado e um pouquinho de água, tá? Sempre vai fazendo no olhômetro mesmo e vai aplicando aos poucos, tá bom? Nunca coloca demais, porque às vezes você pode perder o ponto do chantilly e vai ser jogado fora. Gente, eu usei aqui o bico serra, um bem pequenininho. O menor que eu tinha aqui, ele não tem numeração nele, mas é o bico serra pequeno, tá? Vocês percebam, gente, que olha isso, a pessoa tem tanto tempo fazendo bolo somente espatulado, sem usar bico, que olha como ficou. Ficou com algumas elevações essa bordinha aí. Porém, gente, eu decidi deixar, porque se eu tentasse retirar, ia estragar a decoração. Se estragasse a decoração, eu teria que refazer tudo de novo. Então eu preferi deixar ele assim mesmo. Eu achei que ainda ficou legal, mesmo tendo algumas elevações, algumas imperfeições nessa bordinha, eu achei que ficou legal. Em cima eu fiz a marcação com a própria forminha do bolo que eu vou usar para colocar aí em cima. Agora estou usando o pega-balões do grosso, tá? Para fazer a sustentação do bolo que vai aí em cima. Sempre use canudinhos que aguente, tá? Eu não indico usar palito de churrasco, canudinhos, essas coisinhas assim, tá? Toma bastante cuidado, porque às vezes ele acaba não aguentando o peso que vai em cima do bolo, tá bom? Principalmente se o bolo ficar muito tempo exposto e o transporte for muito longe, então toma bastante cuidado. Eu uso os pega-balões do grosso.
Se caso eu não encontrar na minha cidade pega balão, eu compro aquele suporte próprio mesmo para poder fazer bolo de andar, tá bom? Então sempre tome bastante cuidado, não queira correr risco com bolo de andar com sustentação, que às vezes não vai aguentar o peso, tá bom? Tome bastante cuidado. Aqui, gente, tô fazendo a pré-camada também no bolinho 10 por 10. Fazendo a pré-camada nele, alisando tudo certinho pra poder fazer a aplicação do chantilly. Vou ajeitando, vou tirando o excesso, tudo certinho. E agora eu vou aplicando o chantilly na cor branca, tá, gente? É o branquinho mesmo, sem adicionar nenhum tipo de corante, tá bom? Só o chantilly batido. E agora eu vou fazer o espatulado. Começa a espatular de cima, depois eu para lateral. Esse bolo tava um pouquinho indecisa na parte de cima, porque a cliente, ela não sabia se ela queria com a textura que tava lá ou se queria totalmente lisinho. Ela deixou pro meu critério, ela falou que eu poderia alisar, se eu visse que ficasse legal, totalmente lisinho, eu poderia deixar, se eu viesse com textura, eu poderia fazer com a textura. Porém, eu alisei e vi que não ficou legal. Eu achei que não ia combinar com a parte de baixo, então decidi fazer a textura. Usei a espátula número 5, tá? Ela é bem bonitinha a textura dela. Ela é um texturizado que combina bastante para alguns tipos de modelinho de bolo, principalmente bolo masculino, tá? Que eles deixam essas escadinhas, vou falar degrauzinhos, né? Esses degrauzinhos que fica muito, muito lindo esse espatulado. Vou espatulando, passando em volta do bolo, vendo certinhos. Aonde eu vejo que tiver falha, tiver algumas imperfeições, tiver necessidade de adicionar um pouquinho mais de chantilly, eu vou adicionar, tá? Sempre adicionar aos poucos para não ficar com as elevações de chantilly, para ficar, aqui tá alto, aqui tá baixo, aqui tá alto, aqui tá baixo, para ficar o mais nivelado possível o bolinho, tá bom, gente? Bolo pequenininho, ele é um pouquinho complicadinho para decorar. Principalmente quando tem um pega-balão no meio. Eu coloco esse guindaste caseiro, gente, porque facilita muito na hora de fazer a transferência do bolo um pra cima do outro, tá? Isso ajuda bastante, acelera o nosso trabalho. É uma coisa que corre muito risco de você colocar a espátula embaixo e transportar com a própria espátula. Já caiu o bolo meu assim, então, gente, é sempre bom tomar bastante cuidado, né? E trabalhar com as facilidades. Aqui eu de uma ensegrada pra lá e pra cá, passei pra frente, pra trás, pra sair intacto essa decoração. Vocês percebam que não saiu o pedaço de chantilly, saiu o chantilly intacto no bolo inteiro e ficou lindo. Aqui eu vou ajeitando na parte de cima, coloquei o pega-balão pra dentro, né? E ajeitei ali em cima ali, fiz um efeitinho do espiral ali em cima, para poder ajeitar novamente. Gente, o bolo não está torto. O que acontece? A minha bailarina, ela caiu no chão e ela é de metal. Aquela bailarina bem antiguinha. E ela ficou torta. Então, todas as vezes que eu coloco um bolo em cima dela e o bolo um pouquinho pesadinho, ela acaba dando uma pengada pro lado, tá? Pretendo trocar ela assim, se Deus quiser, em nome de Jesus. Até o mês que vem eu já compro uma outra bailarina, tá? Mas por enquanto tem que ser essa tortinha que eu tô aqui mesmo. E olha o resultado desse bolo, gente. Eu gostei bastante. E o que vocês acharam? Deixa aí no comentário a sua opinião. Espero de coração que vocês tenham gostado. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!